Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, Thiago Fontes, canal Vascaíno do Cerrado, nessa sexta-feira, pra gente trocar uma ideia, atualizações sobre tudo que tá pegando no Vasco da Gama. Antes vou pedir aquela moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, né? Ativa o sininho, comenta, compartilha, que isso ajuda o canal a continuar sendo impulsionado, a crescer no YouTube, tá? Tô chegando agora da escola do meu filho, fui lá, teve reunião agora, né? E eu quero mandar um abraço para um professor, o Cosme, cara, que é professor da escola do meu filho e foi lá falar comigo, disse que acompanha o canal, é vascaíno, a gente trocou uma ideia lá. Então um abração pro professor vascaíno Cosme e para as filhas dele, tá? Ana Beatriz e Clara, tá? Um abração aí para vocês, tamo junto, valeu aí pela força, valeu pelo carinho, tá? E falei, o Cerradinho tá aí, Cerradinho estuda de tarde, ele dá aula de manhã. Vê o Cerradinho aprontando, puxa a orelha dele aí. Cerradinho que era Cerradinho, né? Agora tem mais dois Cerradinhos, né? Tem o Ravi e tem o Miguel. Eita, é fixo a porra, né? Mas é isso, tamo junto, valeu aí pelo carinho. Bom, vou começar aqui, né? Segundo o canal Atenção Vascaíno, o angolano Lloyd Augusto vem ser feliz no Vasco, não era isso que ele queria, tá nas lives polêmicas lá, dizendo, me deixa ser feliz, me deixa morar no Rio, eu quero ir pro Brasil, eu quero jogar no Vasco, eu queria estar no jogo contra o Flamengo, que eu ia aprontar nesse jogo, enfim, né, o canal Atenção Vascaíno diz que o Vasco tá fechado, tá encaminhado o negócio com o jogador e com o time dele da Turquia, ele vai assinar o contrato de 3 anos com o Vasco, tá? Então tá aí o Lloyd Augusto chegando. Bom, é legal você ver esses caras que têm vontade, né? Falta muito, eu falei que hoje você vê um jogo do Vasco-Flamengo, falta... O nosso time não tem alma, né, cara? Aí parece um jogo normal, um jogo comum. Antigamente o jogo Vasco-Flamengo era tratado como uma final, então os caras entravam em campo e davam a vida. Não importa se o time deles era melhor, se tinha mais dinheiro, melhores jogadores. A gente conseguia igualar na raça, na vontade. Podia até perder, mas não perdia com essa apatia que a gente perde hoje com jogadores que aceitam de uma maneira passiva, como se estivesse jogando um jogo qualquer. E não é assim, ou não deveria ser assim. Tomara que esse Lloyd tenha esse espírito, né, que sempre encantou o torcedor do Vasco, essa garra, essa gana, essa indignação dentro de campo com a derrota para um rival, né, que falta muito isso no Vasco hoje, tá? Falta muito isso no Vasco. E também a pré-eleição, né, que eu fico imaginando, como eu falei já várias vezes, o Felipe, o Carille, o Pedrinho, numa pré-eleição no vestiário, né, só deve perder para um velório, O Luxemburgo é que tinha ali, né, que tinha o dom de levantar defunto em vestiário, né? Botar o pau na mesa, vamos lá pra cima, aqui ó, Vasco, e olha que é flamenguista, hein, cara? E olha que falta um cara com essa alma também nos bastidores, né? Nos bastidores. Bom, então tá aí o Lloyd, né? 24 anos, 1,83 m, ponta direita, ele é destro, tá? É raro você ver um ponta direita destro, normalmente é o canhoto que joga pela direita, né? São os pontas invertidas, né? O destro joga na esquerda e o canhoto joga na direita, porque aí você pode trazer para dentro para bater. Mas tá aí, então. Lloyd Augusto. Bom, Vasco renovou o contrato do atacante Ryan vai renovar, né? Para valorizar o jogador que vem sendo sondado por times aí da Europa, deve ser negociado no meio do ano. Então o contrato, ou o novo contrato do Ryan vai até 2027, tá? Então tá encaminhado também a renovação de contrato do Ryan, porém o jogador não deve ficar muito tempo no Vasco, tá? Deve ser grana aí entrando nos cofres, né? Próxima janela ele deve vazar. Bom, segundo o Palco do Esporte, o Milan está interessado na contratação do lateral Lucas Piton, né? Ele tem dupla cidadania, né? Brasileiro e italiano, isso é uma coisa que chama atenção também, né? O Vasco só aceita liberar o jogador com um valor acima de 9 milhões de euros, cerca de 54 milhões de reais. Ei, será que vale? E agora o Piton saindo também, só tem o Vitor Luiz, né? O Vitor Luiz que eu falei tanto que queria que desse uma oportunidade, que botasse ele no time titular, que renovasse o contrato dele, pelo que ele fez no ano passado, que pra mim, você pode torcer o nariz aí, pelo que eu vou dizer,
ele jogar, quando entrou para jogar o ano passado o Campeonato Brasileiro, ele jogou melhor que o Piton. Ponto. Agora esse ano, uma lástima. Esse ano, uma negação. Esse ano tá triste ver o Vitor Luiz em campo. Triste, né? Para meu desgosto por ter defendido muito aí a permanência dele no Vasco. E o Leandrinho foi negociado, né? O Leandrinho foi pro mundo árabe e se o Piton sair, é o Vitor Luiz que tem. Não tem outro para ficar nessa vaga aí. Enfim, então tá aí. Sondagens, o Milan interessado, segundo o Palco do Esporte, na contratação do Lucas Piton. Esse namoro de times da Itália pelo Lucas Piton já é bem antigo também, tá? Já faz tempo que se falam aí do Piton jogar na Itália. Bom, Campeonato Carioca, última rodada, jogos começam amanhã. Separaram os jogos dos times que têm mais possibilidades de ir para a semifinal do Campeonato Carioca para domingo, são 3 jogos, porém, amanhã tem outros 3 jogos. Amanhã tem o Urubu contra o Maricá, por exemplo. O Maricá tem 13 pontos e é o 9º colocado. Não, o Maricá tem 12, tá difícil a situação para o Maricá. Se vencer vai a 15. O Madureira já tem 15, o Vasco, o Fluminense, o Botafogo. Se o Vasco ou o Botafogo, o Maricá esquece, né? Boa Vista e Volta Redonda. Volta Redonda é o vice-lanterna com 20. O Boa Vista, cara, Boa Vista nem tá aqui entre os 9. A não ser que eu tenha colocado errado a tabela. Então esquece Boa Vista e Volta Redonda também. Sampaio Corrêa e Portuguesa. O Sampaio Corrêa, sim, Sampaio Corrêa é o 7º colocado com 13 pontos. Aí ele tem que torcer para o Madureira perder para o Nova Iguaçu, porque o Nova Iguaçu está atrás de Sampaio Corrêa, né? O Nova Iguaçu tem 13 também, mas é o 8º. O Sampaio tem 13, é 7º. Se vence, fica acima do Nova Iguaçu e passaria, passa, né? Vai a 16, passa o Madureira. Então, para o Sampaio Corrêa, ele tem que vencer a Portuguesa, torcer para o Nova Iguaçu, ganhar do Madureira, e aí esquece Vasco, Fluminense e Botafogo, que um tem que ficar com a vaga ali, né? Que o Fluminense pega uma vaga, se o Vasco, e aí tá difícil também a verdade tá difícil o Sampaio Corrêa, porque se o Vasco ou o Fluminense vencer, né? Se o Fluminense vencer ou o Vasco ou o Botafogo vencer, as vagas são deles e o Sampaio Corrêa esquece. Por isso que eu falei para vocês que os 3 jogos que devem sair aí, as 2 últimas vagas da semifinal do Campeonato Carioca ficaram para domingo, que é o Vasco e Botafogo, Fluminense e Bangu, Nova Iguaçu e Madureira. É daí que vai sair os 2 times aí para completar os 4 times aí que vão para a semifinal do Campeonato Carioca. O Vasco, obviamente, precisa vencer do Botafogo. Se empatar, esquece, tá fora. Ponto. Vencer. Venceu é suficiente? Olha, vencer não é suficiente, porque se o Fluminense vence o Bangu e mete uma goleada, passa o Vasco. Ou faz mais gols que o Vasco, passa o Vasco. E se o Madureira vence o Nova Iguaçu, mesmo o Vasco vencendo o Botafogo, o Vasco está fora. Então o Vasco precisa vencer o Botafogo e torcer para o Madureira não vencer o Nova Iguaçu. É meio controverso, né? Porque eu vi uma matéria que foi publicada dizendo assim, o Vasco não depende de si. Como que o Vasco não depende de si se o Vasco está no G4? O Vasco é o 4º colocado do Campeonato Carioca. O Vasco depende de si. Só que para se garantir, ele precisa golear o Botafogo. O Vasco vai golear o Botafogo? Não vai. O Vasco vai fazer mais gols no Botafogo que o Fluminense no Bangu? Acho difícil. Eu acho difícil, né? Mas está nas mãos do Vasco. Por isso que essa parada de que não depende do Vasco é errada. Se o Vasco vencer e fizer gols, tá classificado. Então ele depende só de si. O problema é ele golear o Botafogo. O problema é ele vencer o Botafogo. Então o Vasco tem que vencer o Botafogo e torcer para um tropeço do Madureira. Essa é a realidade. O Fluminense vai atropelar o Bangu e aí vai passar. Flamengo, Volta Redonda, Fluminense, Vasco ou o Botafogo. Ou Vasco ou o Fluminense. Vamos lá. Flamengo, Volta Redonda e Fluminense. Os 3. A última vaga. Madureira, Botafogo e Vasco. Pronto. É isso, Campeonato Carioca. Confuso, né? Dá um desconto, que hoje é sexta-feira, né? Tô com a boca seca aqui, vou tomar uma água gelada, tá? Curte, se inscreve no canal. Amanhã é aniversário do Cerradinho, cara. Olha, aniversário do Miguel.
E o Miguel é o que mais me deu problema, cara. Esse já me deu problema, correr pro hospital desesperado. Mas gosto demais desse moleque. Então amanhã é aniversário dele, vou botar uma piscininha ali fora para esses meninos brincar, assar uma carninha e curtir a minha família. Desejo de coração mesmo para todos vocês, tá bom? Curte, se inscreve no canal, fique com Deus, um fim de semana abençoado e saudações vascaínas. Ó, galerinha aí, ó. Cerradinho, Miguel. Ó o Cerradinho Ravi. Ei! Bora que esse final de semana vai ser bom.